Vá lá para o meio dos seus parentes, volte lá para onde mora a sua família e dê testemunho daquilo que Deus realizou em sua vida. Então, não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja a escolaridade, nós temos irmãos aqui que são pós-graduados, mas nós temos aqui irmãos que nem sabem ler direito. Independente de qual seja o seu grau de instrução, o Senhor tem um chamado para todos nós, para sermos suas testemunhas, para fazermos discípulos, através do nosso testemunho, através da proclamação do Evangelho, daquilo que Jesus faz, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele fará. Você já pode usar como maior exemplo aquilo que Ele tem realizado na sua vida. Então todos nós somos chamados para isso. Ninguém pode se esquivar, ninguém pode dizer, eu sou pequeno, eu sou incapaz, eu não sei ler direito, eu não sei falar direito. Não, nada disso serve de desculpa. Todos nós somos convocados a cumprir uma missão. A missão de Josué era uma missão bastante complicada, era muita coisa que ele tinha que fazer. Ele tinha que tomar posse de uma terra, mas entrar nessa terra não era tão difícil. A questão é que essa terra tinha pessoas habitando, e Deus disse, desocupa, tira esse povo. E esse povo, vocês sabem, o povo que estava lá não ia sair voluntariamente. Então tinha que ser através de guerra. Teriam que expulsá-los. Haveria guerra, haveria morte. E depois ele iria repartir a terra para o povo. Não era uma missão fácil. Haviam inimigos, haviam barreiras muito grandes a ser transposta por aquele povo. E Josué deveria ser o líder desse povo. Meus amados irmãos, o Senhor começou a perceber que Josué estava apreensivo, se sentindo assim incapaz. Então o Senhor diz para ele, a partir do versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e também não irei te desamparar. Amados irmãos, essa promessa que foi feita a Josué, ela também é feita a todos nós. O Senhor tem prometido que estará conosco todos os dias. O Senhor tem prometido nos dar a vitória. O Senhor tem prometido que nunca virá sobre nós uma provação, uma luta, uma batalha maior do que as nossas forças. Quem sabe algum irmão aqui está passando por lutas. Talvez a luta seja no lar, que é um local muito complicado. Talvez a luta seja no seu casamento. Talvez a luta seja no relacionamento com seus filhos. Talvez a luta esteja sendo com seus familiares, com pai, com mãe. Talvez a luta esteja sendo consigo mesmo. Talvez você está passando por tentação. Você se deixou aos poucos se envolver na teia maligna do diabo. Você deu brecha e agora está laçado e precisa sair desse laço. Não deveria ter entrado nessa situação, mas o Senhor, Ele está dizendo, olha, você pode contar comigo. Ele diz isso em sua palavra. Ele prometeu aos discípulos, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Após
após o Senhor convocar todos os seus discípulos para uma missão de ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, o Senhor também fez essa promessa maravilhosa a todos eles: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não sabemos quantos séculos de vida esse planeta ainda terá. Nós estamos atualmente, nós já vivemos no século 20, nós estamos vivendo agora no século 21, que vai até o ano 2100. Certamente nenhum de nós estará mais vivo no ano de 2100. Nós não sabemos. Quem sabe os pequenininhos aqui ainda podem estar vivos no ano de 2100, né? Eu certamente não estarei mais aqui no ano de 2100. Mas independente de quantos séculos houver vida aqui na terra, ou quantos anos eu viver, eu nasci no século 20, estou vivendo no século 21, o Senhor prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias, não é alguns dias, não é alguns meses, todos os dias eu estarei com você. Foi isso que ele disse aqui para Josué, no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Será que essa promessa só foi para Moisés? Só foi para Josué? Será que você pode crer que essa promessa é para você também? Eu quero lhe dar a vitória. Eu quero fazer de você um vencedor. Eu quero que você viva o melhor aqui dessa terra. Eu não sei quantos anos você ainda vai viver, irmão. Eu não sei quantos anos ainda nós iremos viver aqui na terra. Eu não sei. Mas eu estou convencido de que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um dos seus servos. Eu sei que mesmo vivendo dias difíceis, o Senhor tem vitórias para o seu povo. Para aqueles que confiarem nele e obedecerem a sua palavra. E o Senhor diz então a Josué, no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Mas em outras traduções não diz assim. Como é que diz em outra tradução? Na sua tradução, como é que diz? A sua, irmão, está igual a minha. A minha também diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Só que tem outras traduções, como é? Ser corajoso, né? Seja forte e corajoso. São duas coisas diferentes, né? A pessoa pode ser forte, mas não ter coragem, né? Por exemplo, na minha escola, uma das minhas atribuições é tomar conta da água lá da sala dos professores. Eu sou responsável por isso, por comprar água e colocar água lá no bebedouro. Só que minha coluna não é, não é das melhores. E tem uns professores, principalmente aqueles de educação física, que são bem, tem uns músculos bem avantajados, né? E eu digo assim para ele: vamos lá, professor, mostre que esses seus músculos não são apenas beleza, né? Que eles são úteis também, né? Então não adianta apenas ser forte. O Senhor está dizendo: seja forte. Já estou vendo aí que você tem músculo, mas isso não vai servir se você estiver com medo. Seja forte e corajoso, encare, vá para cima. Não se atemorize. Como a gente diz aqui no Ceará, não se amufine, né?
Ou muitas vezes as pessoas são assim, uma coisa que é muito comum, né? A pessoa ficar desesperada, com medo mesmo. O Senhor está dizendo, na minha tradução diz, se esforce e se anime. E ele diz por quê? Ele diz mais, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Interessante, né? O Senhor podia ter muito bem dito assim, olha, se esforce, tenha bom ânimo, tenha coragem, porque você vai enfrentar uns caras fortes. Você vai enfrentar exércitos mais fortes do que o de vocês. Ele não disse nada disso. Ele disse, tenha coragem, tenha bom ânimo, seja forte, para andar nos meus caminhos. Certo? A nossa maior luta é essa, irmão. A nossa maior guerra é contra a nossa carne. A nossa maior guerra é contra a nossa mente. Por isso que o Senhor diz o quê? Lá em Romanos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que o que o diabo, quando o diabo quer levar alguém para o lado dele, quando o diabo quer colocar alguém debaixo dos pés dele, ele começa a agir aqui, ó, na mente, nos pensamentos. Cuidado. E como é que ele entra na minha mente, irmãos? Ele pode entrar na minha mente através dos olhos. Ele pode entrar na minha mente através dos meus ouvidos, do que eu escuto, do que eu vejo. E também ele pode entrar aqui na minha mente através, aqui ó, da minha pele, do toque. Todas as influências. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Aqui é como se fosse um principado dele. Eu tenho que tomar cuidado. Nós temos o inimigo externo, que é o diabo, e nós temos o inimigo interno, que somos nós, o nosso coração enganoso. Nós temos um corpo que tem sobre ele a lei do pecado. Mas o Senhor, ele diz, esforce-te, anima-te. Anime-se para fazer tudo aquilo que está escrito, para não se desviar. Olha o versículo 7. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Né? Isso é um debate muito presente nos nossos dias. Quem é de direita, quem é de esquerda. O Senhor está dizendo, nem se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Vá sempre aqui, reto, nos meus caminhos. Ande em retidão, sem desviar, nem para um lado, nem para o outro. Para que você se conduza de uma forma prudente. E mais, o Senhor, Ele está pedindo aí, para Josué, não se apartar da sua boca o livro desta lei. O Senhor está querendo que a gente faça uma coisa, que é obedecer os seus mandamentos. Mas não só isso, falar esses mandamentos do Senhor. Irmãos, a nossa boca não deve estar calada. A nossa boca deve estar aberta, falando. O Senhor disse isso para Paulo, não se cale, continue falando, não se cale. Tem gente que fala demais, né? Irmãos, tem pessoas que falam tanto que irrita, né? Mas se tem algo que você não deve fechar a sua boca nunca, é quando você estiver proclamando o Evangelho. Não fique acanhado. Não fique assombrado. Não fique tímido.
peça que o Senhor lhe capacite a abrir sua boca e dar testemunho daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele tem feito na vida dos nossos irmãos, na vida dos seus irmãos, na sua vida e naquilo que está escrito aqui nesse livro. E não só isso, nós devemos meditar nesse livro dia e noite, é o que está escrito no versículo 8, para que nós tenhamos cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, para então sermos prósperos e bem-sucedidos. Irmãos, funciona. Eu conheço pessoas que têm vivido de vitória em vitória. Não é que essas pessoas agora têm mansões, têm carro, nada disso. Essas pessoas têm vitória. Eu conheço pessoas que têm uma vida próspera, a prosperidade segundo Deus. Ela tem paz, ela não tem medo, ela tem segurança, e a vida dela está sempre avançando no seu testemunho, e essa pessoa tem recebido bênçãos em todas as áreas da sua vida, porque são irmãos e irmãs que têm sido fiéis ao Senhor. Nós não iremos experimentar as vitórias que o Senhor quer que nós tenhamos, se nós não formos obedientes à sua palavra. Não tenho dúvida que muitas bênçãos nós estamos deixando de ganhar, porque não temos sido fiéis a Ele. A gente tem sido um pouco fiel, um tanto fiel, mas o Senhor está dizendo aqui que Ele deseja que nós sejamos inteiramente fiéis a Ele, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Ele diz: se assim nós agirmos, se dessa forma nós procedermos, se nós fizermos tudo quanto está escrito nesse livro, nós iremos prosperar no nosso caminho e nós seremos bem-sucedidos. É isso que diz o versículo 8. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, muitas vezes a gente reclama, murmura, porque ainda não recebeu a vitória, não recebeu a bênção, mas muitas vezes a gente deixa de olhar para as nossas atitudes, para o nosso testemunho, para a forma como nós temos agido. Versículo 9: eu não te mandei, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, seja forte. Mas como é que eu posso ser forte? É ir para a academia? Ir para a academia é importante, né? Cuidar do seu corpo. Mas o Senhor, Ele deseja de nós uma força que é superior a essa força de músculos. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Diz assim, no versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Sim, você deve fazer sua caminhada, sua corrida, seu ciclismo, a sua academia, mas a força que você precisa para as vitórias neste mundo, nas lutas desta vida, a força que você precisa é a força de Deus, é se fortalecer no Senhor, irmão Manelzinho, irmão Edilson, é se fortalecer nas promessas dEle,
é se fortalecer na palavra dele, é buscá-lo através da sua palavra, através de cânticos espirituais, é o buscarmos através da comunhão com a sua igreja. Nós nos fortalecemos no Senhor quando nós estamos no meio do povo de Deus. Amém? Como alguém pode estar forte, distante do povo de Deus? Eu não conheço. Eu não conheço um crente dizer, olha, como a minha vida melhorou depois que eu deixei de ir para a igreja. Melhorou muito. Agora eu estou bem. Se este realmente é um servo do Senhor, que foi selado com o Espírito Santo do Senhor, ele nunca estará bem distante da igreja. Não. O Espírito Santo o incomodará. Ele estará fraco lá. Ele estará forte aqui, no meio do povo, no meio da congregação. Sempre foi assim. Porque há a bênção de Deus no meio da congregação. Nós nos fortalecemos meditando na palavra de Deus. Nós nos fortalecemos obedecendo, colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Obedecendo a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração. Que nos diz vá, que nos diz fique, que nos diz avance, que nos diz sim, que nos diz não. É assim que nós nos fortalecemos, sendo fiéis ao Senhor, buscando a sua presença, buscando a comunhão com os santos, se colocando à disposição do Senhor. Vocês lembram que quando Davi, ele caiu no laço do diabo, ele olhou uma mulher casada, tomando banho, deu para ele ver de onde ele estava, do palácio, e ele cobiçou aquela mulher, e a partir dali, uma sucessão de tragédias começaram a acontecer na vida de Davi, e o Senhor o castigou. Ele estava sem comunhão com Deus. E ele então ora e pede, Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. E mais, Senhor, e cria em mim um espírito voluntário. Irmãos, quando o crente não está fortalecido no Senhor, quando o crente não está em comunhão com o Senhor, ele não tem alegria, ele não tem paz. Ele é salvo, mas não se sente salvo. E ele não tem um espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? Voluntário é aquele que diz, alguém que pode me ajudar aqui? Eu. Alguém gostaria de participar do momento de oração? Eu. Alguém pode nos ajudar indo realizar o trabalho de evangelização? Eu. Essa pessoa é voluntária. Esse espírito é voluntário. Mas quando você não está em comunhão com Deus, o Espírito Santo diz para você, leia a Bíblia. E você diz, agora não. O pastor diz, venha ao culto. Venha à escola dominical. Este domingo não, no outro. Vamos orar. Vamos para a reunião. Agora não. Era tudo o que estava acontecendo na vida de Davi. Um Davi desobediente. Um Davi que estava em pecado. Ele se arrepende e pede, Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. E cria em mim um espírito voluntário. Um espírito que está pronto. Um espírito que está solícito. Que está sempre disposto a ir, a fazer, a cooperar, a realizar a obra de Deus. E para finalizar, irmãos, versículo 9, ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante.
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Interessante que eu, que já tive, passei por um momento difícil na minha vida emocional, eu sempre pensava assim, não, Deus tem que me animar, Deus tem que me fortalecer. E muitas vezes, irmãos, a força e o ânimo do Senhor já está à nossa disposição. Eu peço, Senhor, me fortaleça, Senhor, me anime. Aí eu vejo o Senhor dizendo para Josué, irmã Helena, enquanto eu fico pedindo para Deus, Senhor, me anime, Deus está dizendo, anima-te, se levante daí, se anime, saia dessa cama, saia dessa rede, se ponha de pé, avance, eu estou contigo, eu estarei contigo todos os dias. Ele termina dizendo assim, o Senhor teu Deus, eu sou contigo, por onde você andar, eu estou ao seu lado. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença ter alguém forte ao nosso lado. Então, amados irmãos, nas lutas, nas missões que nós temos que cumprir como servos, como servas do Senhor, nós precisamos guardar essas palavras que o Senhor disse a Josué. Seja forte, seja corajoso, anime-se, eu sou contigo, não se aparte do meu caminho, medite na minha palavra, anuncie aos outros o que eu fiz e o que eu faço e o que eu posso fazer na vida dos outros. Dê o seu testemunho, seja você o testemunho para os outros daquilo que Deus realiza na sua vida. E mais, o Senhor promete, eu estarei contigo, o seu caminho vai ser próspero, você será bem-sucedido. Fui eu quem mandou. Confie em mim. Levante-se, esforce-te e ande nos meus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? O chamado do Senhor a Josué é também um chamado para todos nós, para confiarmos no Senhor, para sermos obedientes ao Senhor, para nos fortalecermos no Senhor e assim sermos todos bem-sucedidos para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é sempre uma fonte de inspiração para todos nós. Que os Teus servos aqui possam sair daqui fortalecidos, ó Pai, com a instrução na Tua palavra. Que o Senhor esteja conosco, fazendo da Tua igreja vitoriosa, para o louvor da Tua glória. Dá, Senhor, àqueles que chegaram aqui abatidos, a força espiritual para sentir a Tua presença e para vencer as batalhas dessa vida. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós assim oramos. Amém.